Mas para começarmos essa parábola que o Senhor Jesus, né, falou, né, ao povo de Israel, essa parábola tem ligação com a outra parábola que o Senhor Jesus também falou às multidões, que é Jesus, o bom pastor. Muita gente leu esse capítulo na Bíblia, ali em João, que está escrito no livro de João, mas também é uma parábola. Às vezes não vem um título escrito ali, o título, a parábola, não é? Jesus, o bom pastor. Mas é uma parábola, não é? Que o Senhor também, Jesus ensinou ao povo. Tudo que o Senhor Jesus ensinava ao povo eram parábolas. Era por meio de parábolas que ele ensinava ao povo, não é? Por isso, o que eu vou ler hoje aqui, a explicação dessa parábola da ovelha perdida, tem ligação ali com Jesus, o bom pastor. É só lermos e meditarmos para vermos que podem ser duas parábolas diferentes, mas são semelhantes. Dá para fazer uma boa ligação em espírito, em o nome do nosso Senhor Jesus. Começaremos a ler assim. Vede, quem fala é o nosso Senhor Jesus às multidões que ali estavam para ouvir. Não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Esses pequeninos são as ovelhas. Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus, quer dizer, os anjos dessas ovelhas, dessas pessoas que pelo Senhor Jesus, que são as suas ovelhas, são consideradas pequeninas, têm os seus anjos ali no céu. Veem esses anjos incessantemente a face do meu Pai Celeste. Quer dizer, esses anjos, não é? Que pertencem a essas ovelhas, aqui, quem fala aqui é o nosso Senhor Jesus, não é? Não sou eu aqui a criar uma história. Isso está escrito aqui em Mateus 18, versículo 10. Você quer conferir na sua Bíblia? Você vá e confira. Quer dizer, todas as ovelhas do nosso Senhor Jesus têm os seus anjos ali no céu. E esses anjos estão com essas pessoas a vida toda. Por quê? Porque pertencem a essas pessoas, a essas ovelhas do nosso Senhor Jesus. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que fui eu que inventei. Às vezes, pregamos a palavra de Deus, trazemos o entendimento. Há pessoas que pensam que estamos a inventar alguma coisa. Não, está escrito, não é? Eu prego e mostro onde está escrito, não é? Trago o entendimento, a direção que o Espírito Santo me deu para que eu possa falar, não é? Do que eu estou falando, para que as pessoas possam entender, não é? E não dizer que eu inventei, não é? Não inventei nada, está escrito aqui, não é? Porque seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Quer dizer, os anjos de todas as ovelhas que pertencem ao nosso Senhor Jesus estão lá no céu, mas também estão com essas pessoas sempre que necessárias. Estão com essas almas. Por quê? Há almas, há ovelhas que foram salvas, não é? Foram predestinadas antes da criação deste mundo. Porque Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece quem são todas as suas ovelhas, não é? Por isso é que o Senhor Jesus, ali na parte do ensinamento, Jesus, o bom pastor, não é? Ele disse, não é? Aí tenho outras ovelhas, não é? De um outro aprisco, quer dizer, são as ovelhas das pessoas que estão aí no mundo, não é? Que não pertencem ao povo judeu, mas são suas ovelhas. Essas ouvem a voz do pastor e o seguirão. Porque as pessoas que estão ali no mundo, não é? Que não são
As ovelhas do nosso Senhor Jesus não ouvem a sua voz e nunca serão salvos, porque não estão predestinadas para a salvação. Mas o Senhor Jesus veio morrer por toda a humanidade. E aquele que crer e for batizado, né, Jesus tem poder de o fazer filho de Deus também. Por isso é que o Senhor Jesus morreu por todos nós. Mesmo para aquelas pessoas que estão no mundo, não é? Que não foram predestinadas para a salvação, têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, se arrepender e também vir a ser salvo pelo nosso Senhor Jesus. A morte e ressurreição do Senhor Jesus abriu a porta. Por isso é que o Senhor Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, quem entrar pelo nome do nosso Senhor Jesus, aceitar o nosso Senhor Jesus, entra automaticamente na salvação. Entra no reino dos céus, está salvo, entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, achará paz, não é? Achará abundância. Abundância, quer dizer, quando a pessoa, não é? Ela se batiza nas águas, não é? E sai, ela entra, a velha criatura, não é? Ao se batizar nas águas, se levanta uma nova criatura. E a pessoa aqui, ela é salva, não é? Porque a pessoa, quem crer e for batizado, será o quê? Salvo, não é? Entrou e saiu e achou o quê? A paz, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Quem nascer da água e do Espírito é que entrará no reino dos céus, não é? É isso que o Senhor Jesus quer dizer, que o Senhor Jesus disse, não é? Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará o quê? Pastagem, abundância. Isso leremos depois ali no livro de João, no capítulo 10, que fala sobre o bom pastor. Continuando aqui a parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus continua a dizer assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, não é? Quer dizer, a ovelha que se perdeu. Então ele começa aqui o estudo e ele diz assim: que vos parece? Faz uma pergunta à multidão. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Quer dizer, não é um exemplo a vontade de Deus que, tendo Ele 100 pessoas que estejam salvas e uma se perca, não é? Uma se extraviou, uma se distraiu, não é? E se afastou do pastor, do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus, não é? E essa ovelha veio a se perder. Então não é da vontade de Deus. Então esse bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus, não é? Vai atrás dessa ovelha. Quer dizer, e não desiste da ovelha. Muita gente pensa porque alguém se extraviou da igreja, saiu da igreja, abandonou o nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus permanece fiel, ainda que a pessoa venha a ser infiel, não é? E venha a se extraviar. Mas Ele não abandona. Os olhos, não é, do Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus, estão sobre essa ovelha.
que foi predestinada à salvação. Porque essa ovelha pertence ao nosso Senhor Jesus. Só que se extraviou por algum motivo, não é? Do decorrer da vida, dos problemas, das situações, não é? Só a pessoa pode responder. E o Senhor Jesus sabe qual foi o problema. Então, o nosso Senhor Jesus vai o quê? Ao encontro dessa alma, até resgatá-la de novo, até encontrar essa alma. Por isso é que os anjos, não é, que pertencem a essa pessoa, estará com essa pessoa se ela extraviar, não é? E estará porque está escrito, não é? Que os anjos desses pequeninos, não é, estão diante, não é, do Pai e veem a face do Pai, não é, constantemente, não é? Então, mesmo continuando aqui a ler, o Senhor Jesus diz assim: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer, a pessoa se extraviou, mas se ela voltar a se arrepender é salvo, não é? Mas aquelas 99 pessoas, não é, são as ovelhas, os pequeninos que estão salvos. Essas pessoas não precisam de arrependimento, não é? Por isso é que o Senhor Jesus diz assim: digo-vos, não é? Assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer, o arrependimento, não é? É como uma porta que se abre, é a porta que se abre, não é? Para que a pessoa possa entrar no reino dos céus. Essa foi, na verdade, a pregação de João Batista, não é? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quer dizer, para poder entrar no reino de Deus e praticar a justiça do reino de Deus, é necessário que a pessoa se arrependa, não é? A pessoa se arrepender, entra no reino de Deus, automaticamente entra no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus dá essa explicação da ovelha, não é? Da ovelha perdida, da parábola da ovelha perdida, não é? Quer dizer, um grande ensinamento para mostrar para todos aqueles, não é? Que o nosso Senhor Jesus não desiste das suas ovelhas. Existem pessoas que já foram salvas, serão salvas antes da fundação desse mundo, antes da criação, porque todas as almas foram criadas antes deste mundo ser criado, não é? Todas as almas, não é? E o Deus Altíssimo diz assim: todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Então quer dizer, Deus criou todas as almas, mas como Deus é onisciente, Ele sabe que nem todas as almas o irão aceitar. Por isso é que a maioria, mais de 50% de todas as nações, não serão salvas. Por quê? Porque as pessoas nascem com o livre-arbítrio. Assim como os anjos no céu têm o livre-arbítrio, nós também temos o livre-arbítrio para escolhermos a quem, não é, aceitar. Quem não aceitar o nosso Senhor Jesus não poderá ser salvo, não poderá entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos, quem diz isso foi o Senhor Jesus, não é? Isso até está escrito em João, capítulo 10, onde é que está escrito, não é? Deixa eu ver aqui. E no versículo 8, o Senhor Jesus disse assim, não é? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram os ouvidos. Quer dizer, todos os deuses que surgiram antes do nosso Senhor Jesus aqui na terra foram ladrões e salteadores, falsos profetas que existiram antes. Nós temos grandes exemplos, até os dias de hoje, esses deuses existem por aí, tipo Buda. Buda existiu antes do nosso Senhor Jesus. Osíris, Horus, não é? Há outros por aí, Krishnas, outros deuses dos outros povos, não é? Todos esses que vieram
antes do nosso Senhor Jesus. Foram o quê? Que o Senhor Jesus diz, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Não é? Quer seja em Israel, quer seja fora de Israel. Não é? Todos aqueles que vieram se intitularam alguma coisa importante, algum vulto neste mundo, querendo tomar o lugar de um Deus aqui na terra, do nosso Senhor Jesus. Então, esses Senhor Jesus foram o quê? Ladrões e salteadores. Não é? Porque as ovelhas não deram ouvidos, não é? A esses que surgiram antes do nosso Senhor Jesus. Não é? Por isso, o Senhor Jesus diz assim, não é? Eu sou bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não é? Uma vez o Senhor Jesus disse para quê? Para aqueles que não eram as suas ovelhas. São incapazes de ouvir a minha voz, porque não são das minhas ovelhas. Porque não sois, Jesus já te deu uma direta, nem foi indireta, porque não sois das minhas ovelhas. Sois incapazes de ouvir a minha voz, porque não sois das minhas ovelhas. O Senhor Jesus falou para quem? Para os judeus. Com certeza eram sacerdotes fariseus daquele tempo, não é? Quando ele pregava ali, não é? As parábolas, que ele dava esse ensinamento, eles estavam ali. Mas isso foi um outro caso que agora não me lembro. Mas essa palavra, você sabe muito bem do que eu digo. Quer dizer, isso mostra claramente muita gente neste mundo não é e nem será ovelha jamais do nosso Senhor Jesus, não é? Porque jamais irão aceitar. Até pessoas que frequentaram a igreja, que até estão dentro da igreja, são incapazes de ouvirem a voz do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque não são ovelhas. Elas estão lá, mas não são ovelhas e não serão salvas. Podem estar ali. Ouvem a palavra do Senhor Jesus, não é? Mas são incapazes de seguir o nosso Senhor Jesus. Ouvem, mas não obedecem. Não obedecem e estão há anos dentro da igreja. Por quê? Porque não é a ovelha. E o Senhor Jesus sabe, elas lá estão. Elas, eles, seja lá quem for. Não é? Essa parábola mostra claramente. Não é? Jesus veio, morreu por todos, por toda a humanidade. Mas nem todos irão aceitar o Senhor Jesus. Mas existem as ovelhas que pertencem ao nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz assim, ainda, não é, tem outras ovelhas, não é? Não é? Mas deixa eu ler um versículo antes aqui em João, capítulo 10 e versículo 14, não é? Eu sou, o Senhor Jesus diz assim, o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus conhece quem lhe pertence, todas elas, não é? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, essas pessoas que não eram, que não são do povo judeu, naquele tempo que Jesus estava pregando essa parábola, falando para as pessoas que não eram judeus fora de Israel, então quer dizer, ele tinha as ovelhas ali. Não é? E por isso é que foi Paulo. Paulo saiu mais tarde pregando o evangelho. Não é? A outros países muita gente o aceitou. E eram essas pessoas as ovelhas do nosso Senhor Jesus. E hoje em dia, os pregadores do evangelho saem pelo mundo inteiro pregando, não é? O evangelho, porque há as ovelhas do nosso Senhor Jesus pelos quatro cantos da terra. E quando o Senhor Jesus alcançar todas as suas ovelhas, então ele virá, porque ele sabe que as outras pessoas não irão aceitar, não é? Todas as suas ovelhas. Então ele vai o quê? Ele vai os alcançar. Por isso que ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Reassumir quem? Essas ovelhas que estão no mundo, que não são as pessoas do povo judeu. Não é? Ninguém as tira de mim. Pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Quer dizer, vemos que o Pai, Deus Altíssimo, amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho amado. Jesus veio e morreu por todos. Por isso ele tem autoridade para reaver essas ovelhas que não eram o quê? Do povo de Israel. Quer dizer, Jesus veio para morrer pelo seu povo. Mas o povo que o rejeitou, por ter rejeitado, abriu a oportunidade para que o mundo inteiro pudesse vir a ser salvo, não é? Como o Senhor Jesus disse, não é? Uma vez numa outra parábola, né? O Senhor Jesus ajunta aonde não espalhou e ceifa aonde não semeou. Assim é que o nosso Senhor Jesus trabalha, através dos seus servos, para alcançar o maior número de alma, de ovelhas. E jamais, jamais, ele deixará para trás uma ovelha perdida, extraviada do seu rebanho. O Senhor Jesus não esquece, não desiste de nenhuma alma que lhe pertence e foi para o mundo e se extraviou. Ele jamais vai desistir. Ele jamais. Ele vai esperar até o fim para reaver essa ovelha. Por isso é que ele deu a sua vida pelas ovelhas. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.